dizer que todas nós temos células cancerígenas. E aí, é verdade? Queria saber. O que acontece? A célula cancerígena, ela é uma célula nossa, uma célula que se transformou, uma célula que sofreu mutação. Então é importante ter isso em mente, porque assim, o câncer ele não é uma doença externa, salvo raras exceções no sentido do externo, do que vem de fora causar problema no nosso DNA. Mas assim, não é uma doença se a gente for olhar como, por exemplo, uma infecção viral, uma infecção bacteriana, que um contaminante entra, né, no nosso organismo, um vírus, uma bactéria, enfim, e daí desenvolve, desencadeia um processo de doença, né, de adoecimento. A célula cancerígena é a nossa célula, né? Não é que todos nós temos células cancerígenas, mas o que acontece? Todos nós, todos os seres humanos, nós temos, e os animais inclusive, né? Então por quê? O que acontece? Nossas células boas, elas estão ali trabalhando no nosso organismo. Só tem que, constantemente, elas estão sofrendo agressão no material genético, nosso DNA. Seja, como eu falei, por questões externas, então, por exemplo, a radiação, né, excesso de radiação UV, enfim, agrotóxico, poluição ambiental, que estamos aí sujeitos, né, principalmente quem mora nos grandes centros, né, está sujeito à poluição ali. Então, uma coisa que está no ambiente está entrando no seu organismo e está causando lesão nas suas células boas. Só tem que o nosso organismo e as nossas células, elas têm mecanismos de defesa e de correção desses danos. Então, o DNA está sendo lesado, porém, tem essa correção desse mecanismo que vem corrigindo lá o que está acontecendo. Então, teve uma lesão no DNA, vem lá e corrige, por aí vai. O que ainda desafia muito a ciência é justamente esse processo de quando o nosso mecanismo de defesa para correção dessas falhas no DNA, ele simplesmente falha. E quando ele falha, ele deixa uma mutação passar. E isso, na verdade, a gente já vem estudando também pela própria questão do envelhecimento da população. Então, hoje em dia, nós temos expectativa de vida maior do que antigamente, né? Quando as pessoas morriam aí com uns 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, e aí isso foi aumentando, né? Mas, então, com esse próprio envelhecimento, né, do mecanismo celular mesmo, que vai envelhecendo, e esse mecanismo, ele não vai dando conta de corrigir os danos. Então, por isso que a gente vê mais casos, né? Isso não é uma, como é que eu posso dizer? Uma coisa, né, que assim, a pessoa que vai envelhecer com certeza vai ter câncer. Não, mas a gente sabe que com o aumento da idade, a gente fica mais disponível, assim, fica mais susceptível que isso aconteça, né, nos diferentes tipos aí de câncer. Mas é como eu falei, isso desafia ainda a ciência no sentido de que o que faz com que a célula, ela deixa passar uma mutação. Então tá lá um erro na genética, no DNA da célula tá lá e pá, sofreu uma mutação, sofreu uma agressão ali e a célula não corrigiu. No que ela não corrigiu, essa célula, ela escapa do processo natural, que as nossas células normais, elas têm um processo elas nascem ali, elas se desenvolvem, elas fazem o processo delas e elas morrem quando elas têm que morrer, elas entram em apoptose. Então o próprio organismo leva essa célula, quando ela não está mais funcionante, nós temos esse mecanismo, ele é muito complexo. Quando essa célula, ela fica mutada, ela fica num processo acelerado de divisão. Então a gente sabe que a célula neoplásica é uma célula que está se dividindo muito rapidamente e ela tem dificuldade em morrer. Aquele mecanismo que levava a célula à apoptose, à morte celular quando ela não estava mais funcionante, ele não funciona de forma adequada, obviamente, na célula neoplásica. Então, essa frase de falar assim, que todo mundo tem célula neoplásica, não, mas que as nossas células, a célula neoplásica, ela vem de uma célula boa, sim, uma célula do nosso organismo, não é uma coisa que vem de fora. E não só se dividindo rapidamente, como ela não morre, né? Como ela deveria. Então ela fica mais tempo ali, ela vai invadindo tecidos, locais, pode cair no sistema linfático, na corrente sanguínea e chegar em outros locais do corpo. Então é importante entender isso. E outra coisa, essas lesões no DNA, elas vão sendo, né, ao longo da nossa vida. Então ao longo da nossa vida, nós todos estamos aí
expostos a problemas, né? Problemas, como eu falei, a radiação, agrotóxico, a coisas que nós colocamos para dentro, processos inflamatórios, o nosso corpo ele vai sofrendo, então tudo isso, ele vai somando. Então uma coisa que é importante da gente falar aqui, e eu sempre gosto de trazer isso, porque às vezes eu vejo uns comentários assim muito simplistas com relação ao câncer, então assim, umas coisas e até leva as pessoas a terem um sentimento às vezes de culpa, e eu gosto de frisar isso, o câncer de uma maneira geral, né, não só focando no câncer de mama, mas a palavra câncer que designa mais de 200 tipos de doença. Então, ela é multifatorial, porque não é um fator. Não é um fator que você está exposta, ou que você está fazendo, ou que você está comendo, que vai desenvolver um câncer. E fora que a doença, ela vem, como eu falei, essa agressão que vem sendo feita no DNA, as várias agressões, elas vai acontecendo ao longo da nossa vida. Então, também não é uma doença que ela aparece da noite para o dia, apesar do diagnóstico ser uma surpresa muito grande. E hoje a ciência, inclusive, busca marcadores para que a gente já sabe que assim que sinaliza que alguma coisa está errado. Então tem se investigado isso. Até na doença hepática, câncer de fígado, isso já tem um tempo até, que saiu um estudo com alguns marcadores que predispõem a câncer de fígado. Então a gente sabe que determinados marcadores, né, por exemplo, se eles estão ali presentes na pessoa, se observou, isso foi um estudo, né, antigo, assim, que levou anos para verificar que aqueles marcadores, então, as pessoas que tinham aquelas alterações, 10 anos depois, X% delas, assim, uma quantidade grande, que eu não vou me lembrar de cabeça que agora tudo do estudo, mas foi bem interessante, essas pessoas tiveram diagnóstico de câncer de fígado. Então a ciência ela tem buscado esse tipo de informação para tentar se antecipar ao diagnóstico. Mas eu falo para vocês, mais do que isso, nós precisamos fazer o nosso papel.